esse papo. Não pretendo divulgar em mídias sociais, nada disso. É só porque a gente tem uma comunidade, e muita gente da comunidade não consegue entrar, e aí eu deixo essas pessoas assistirem, tá? Bom, muito bem-vindos. Acho que esse é uma aula, é uma forma de eu compartilhar um pouco o conhecimento de um momento recente na minha vida, bem recente. Então, não sei quem leu ou quem sabe da minha história, mas eu escrevi recentemente um artigo no LinkedIn, falei um pouquinho sobre o que aconteceu comigo. Então, só para recapitular, eu tive duas perdas gestacionais e na segunda perda eu tive uma experiência de quase morte. Isso foi final de 2022, outubro de 2022. E, obviamente, eu estava na Grécia, enfim, foi super traumático. E na hora que eu volto para casa, eu estava morando na Califórnia na época, eu tô no Rio agora, passando uma temporada aqui no Rio. E na hora que eu volto para casa, eu me vejo numa situação em que eu falo: caramba, eu não sei o que eu quero, se a gente tem só essa única vida, o que que eu quero dessa vida? Acho que deu uma boa sacudida. Boa noite, Thales. Eu vi que você entrou aí, seja bem-vindo. É, e aí liguei para algumas pessoas que eu conheço, falei, bom, faço terapia há 20 anos, a terapia vai me ajudar, mas acho que vai demorar muito tempo. Eu estava em estado de choque e, e eu tenho alguns primos, mas dois deles bem envolvidos em neurociência e estudo dos psicodélicos. Um é cientista e mora nos Estados Unidos, outro é filósofo, engenheiro e mora na Holanda. E eu liguei para eles e falei: olha, nunca experimentei nada de forma recreativa, mas tenho lido muitas pesquisas, e nos Estados Unidos isso está muito, muito forte, né? Muitas pesquisas falando sobre o uso de psicodélicos para estresse pós-traumático. Oi, Mauri, boa noite, bem-vinda. E aí, só que falei para eles, eu nunca usei, não sei como é que é. E lá na Califórnia, o meu primo, falei com ele por telefone, ele falou: olha, é super seguro, acho que você deveria fazer uma terapia assistida com psicodélico. E foi aí que eu busquei, e ele me ajudou a achar uma pessoa que fez todo o trabalho, todo o acompanhamento comigo, não só é, a, a, a sessão assistida, mas todo o trabalho pré e pós. E aí eu fiz o protocolo que ele usava era o protocolo de Johns Hopkins, que é uma das melhores universidades do mundo e uma das melhores em medicina e com estudos muito sérios, né? Em medicina, na área de psicodélicos, então psiquiatras e tudo isso. E era um protocolo em que você fazia 4 sessões de terapia, uma sessão de MDMA, 4 sessões de terapia, uma segunda sessão de MDMA, 4 sessões de terapia, uma de cogumelo, 4 sessões de terapia, uma de cogumelo e 4 sessões de terapia. Essas sessões eram uma vez por semana, mais ou menos, tá? É, Só para deixar claro, o MDMA não é o que as pessoas veem, não é o recreativo que as pessoas usam, ele não tem anfetamina, por exemplo, ele é puro. E, e no meu caso, eu só fiz até a primeira sessão de cogumelo, porque eu falei, bom, estou bem, estou curada, não estou aqui para tomar cogumelo, estou aqui para me curar. E acabei não fazendo a última sessão. E aí, obviamente, isso me abriu um campo muito novo e que conversa muito com o que eu vivia, mas também com o que eu estudava de saúde mental. É, e embarquei num curso para fazer um curso de terapia assistida com psicodélico lá nos Estados Unidos. Então, eu fiz, me formei. É, e, e entrei também num PhD de psicologia transpessoal e integral. Então, estou cursando isso. E aí vim aqui um pouco para compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, um pouco do que eu aprendi, e acho que até sarar algumas curiosidades que vocês têm, né? Porque eu acho que esse é um mundo novo, ainda tem muitos tabus, ainda é ilegal algumas substâncias, né? Mas estamos aqui num ambiente seguro para falar sobre essas substâncias e o impacto que tem e a transformação que elas podem ter, tá bom?
Eu vou pedir para vocês colocarem no chat o que fez vocês quererem estar aqui, qual é a curiosidade de vocês ou o interesse, porque eu consigo responder ao longo do papo, tá? E vou dividir aqui a minha tela com vocês para que a gente possa começar. Mas seria bem legal se vocês colocassem o que que vocês gostariam de de ver o que fez vocês se interessarem por estar aqui hoje, tá bom? É, então vamos lá. E vocês podem me interromper a qualquer momento, tá, pessoal? Eu sou tranquila, não precisa terminar, acabar para fazer pergunta, nem nada. Vocês estão vendo a minha tela, né? Vocês estão no mudo, eu preciso de um joinha, assim, só para eu saber. Estão vendo? Estão vendo? Beleza. Obrigada. Bom, esse é o que eu acredito que seja o futuro da saúde mental, né? Uma visão geral sobre a terapia assistida com psicodélico. Então, não estou aqui sendo a cientista que vai falar exatamente tudo, mas um pouco da minha vivência, um pouco do que eu estudei, tá? É, então, acho que esse é um ponto bem importante de colocar. Então, assim, a gente está entrando numa nova era, né, que eu acredito de cuidado com a saúde mental. E para mim, esse é um caminho que é muito óbvio, e claro, e nos Estados Unidos isso está muito forte, apesar de vários entraves, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho aqui o que são os psicodélicos, a história, aplicações terapêuticas e o futuro dos psicodélicos. Estou vendo aqui algumas coisas que vocês colocaram no chat. Seria bacana se mais pessoas colocassem outras curiosidades, tá bom? Bom, vamos lá. O que que são os psicodélicos, né? Basicamente, eles são substâncias que alteram a percepção, o humor e os processos cognitivos, promovendo experiências de consciência ampliada. E aí, enfim, a gente pode entrar em diversas discussões até filosóficas do que é consciência, do que não é, a neurociência estuda e tudo isso, mas esse é o conceito mais amplo, principalmente porque essas substâncias elas alteram a nossa percepção, o nosso humor e processos cognitivos. Eu vou falar um pouquinho como é que isso funciona no cérebro, tá? E hoje estima-se que tenham existam centenas de substâncias psicodélicas. E aí algumas são naturais, né? Se encontram na natureza, em animais, em plantas, e outras são sintetizadas, tá bom? É, Inclusive é bem interessante em 2024, não, 2023 eu fui no Congresso de Ciência Psicodélica em Denver, tinham mais de 12 mil pessoas e aí, assim, eu que conhecia muito pouco, aprendi muito lá também e conheci várias substâncias, conheci de saber, não de experimentar, várias substâncias psicodélicas que eu não fazia ideia que existiam. Então, algumas mais conhecidas, tá? A psilocibina, que ela é presente no que se chama de cogumelos mágicos, né? Ayahuasca, que é tradicionalmente usada na Amazônia, né? E aqui no Brasil é bem popularizado, de certa forma, e agora está tendo um pouco mais de interesse. Ela possui um composto chamado DMT, e ela é legalizada no Brasil, tá? O MDMA, que é conhecido como êxtase, é sintético, mas o que se usa nas terapias assistidas não é o êxtase que se compra para uso recreativo, tá? O sapo bufo alvários, né, é um sapo que ele tem uma secreção que contém o 5-meo-DMT, o LSD, que é uma droga sintética que foi sintetizada, né, a jurema, que é uma planta, uma árvore linda, que possui DMT, assim como a ayahuasca, né, a mescalina que tem no peiote, que é um cacto, né, São Pedro também, que é outro tipo de cacto, e a ketamina, né. É, E, enfim, então esses são os mais conhecidos, mas tem vários outros, tá? Que vocês podem ouvir. Então, aqui algumas coisas. Esse é um cogumelo, é um dos cogumelos, tá? O cogumelo mágico não é só uma espécie, tem várias que tem a psilocibina. Aqui é a jurema, né? Essa árvore, aqui é o LSD, que são essas. Não sei se vocês já viram, mas ele, assim, de forma mais popular, ele tem essa pegada mais
psicodélica dos filmes, das cores. Então, são esses quadradinhos que você destaca e coloca na boca. Aqui a ayahuasca, o sapo, e aqui um MDMA, que é uma pílula, né? Enfim. E aqui um pouquinho da linha do tempo, tá? Aqui é bem geral, mas a gente já usou, né? A humanidade já usou, povos indígenas, o uso ritualístico de ayahuasca, de peyote, de várias substâncias. Inclusive, um livro que eu recomendo no final fala o quanto também várias outras civilizações usavam isso, né? Em 38, o Albert Hoffman descobriu o LSD, sintetizou o LSD, e de 50 a 60 a gente teve um grande boom de pesquisas no mundo todo, então grandes promessas para psiquiatria, psicologia, psicoterapia, neurociência e estudo de experiências místicas. E aí, essa é a capa, né, da revista Life nos Estados Unidos, e teve uma popularização muito grande com um artigo escrito pelo Wasson, né, o Robert Gordon Wasson, contando a sua experiência no México, né? Ele foi para o México e teve uma experiência psicodélica e ele escreveu esse artigo. E aí se popularizou com muitas pessoas indo para lá e querendo saber, e querendo conhecer e tudo mais. E aí juntou também com uma época da contracultura, né? E em 60 e 70, o Reagan criminalizou o uso de psicodélicos e começou a encerrar todas as pesquisas psicodélicas. Então, a cortar mesmo, né? E essa proibição se espalhou por todo o mundo e durou décadas. Isso não significa que a humanidade parou de usar, né? É, Simplesmente as pesquisas pararam e foram cortadas. Então, numa época, né, de contracultura, daqueles festivais e tudo isso, e as pessoas acreditavam que se tomava isso, você ia sair voando, as pessoas morriam, enfim. Então tem muita também de histórias e cultura que a gente é imbuído disso, né? Não tem como a gente negar que isso faz parte também da cultura dos psicodélicos hoje. A gente olha para trás e vê o quanto isso impactou. É. Em 86, esse é o Rick Doblin, criou o MAPS. O MAPS é uma organização multidisciplinar, né, de pesquisa é, psicodélica. E você vê que meio século depois da proibição, né, que foi em 2016, ele apresenta para o FDA nos Estados Unidos, né, o MAPS, os estudos com fase 3 com MDMA em grande escala, ou seja, várias pessoas, provando, né, tentando provar a segurança e eficácia na aprovação para uso prescrito para terapias. Ele arrecadou muito, muito dinheiro, o Rick Doblin, de instituições, e ele tem uma missão assim que é incrível, né? Ele faz isso desde 86 e continua na sua missão de aprovar essa terapia com o MDMA junto com o FDA nos Estados Unidos. Eu acho assim fantástico o trabalho dele. Isso fica muito mais óbvio porque foi provado que para estresse pós-traumático com veteranos de guerra nos Estados Unidos, é, eles têm resultados muito bons, às vezes com uma única dose. Então é interessante porque politicamente você também tem os veteranos de guerra, né, que acabam unindo a direita e a esquerda. Né? Num país que é bem polarizado, né? Tem dois grandes partidos, né? Então aprovar esse tipo de coisa fica muito difícil. Porém, eu acho que quando a gente fala de veterano de guerra num país como os Estados Unidos, isso começa a ganhar um pouco mais de abertura por ambos os partidos. Em 2020, a gente tem uma renascença global da pesquisa psicodélica, então, assim, voltam os estudos, né? E muita pesquisa sendo feita e publicada, né? E muita promessa com resultados muito positivos para tratamento de PTSD, que é estresse pós-traumático, depressão, ansiedade social, abuso de substância, alcoolismo, suicídio e várias outras que ainda estão saindo e sendo estudadas. Eu costumo dizer que esse é uma área muito nova, né? Então acho que a gente ainda tem muito o que estudar e muito o que aprender, mas existe sim promessas muito, muito grandes e para o tratamento nessas questões com psicodélicos especificamente. E a maioria dos estudos você tem os psicodélicos são estudados, é, por exemplo, PTSD, estresse pós-traumático com MDMA, né? Então tem uma corrente que estuda isso. Os outros
você tem uma substância sendo estudada para algum tipo de questão, como depressão resistente, né? Em 2024, né, bem recente, ano passado, o FDA negou a legalização do MDMA nos Estados Unidos, alegando que o MAPS não conseguiu provar que a droga foi efetiva e que os benefícios não compensam os riscos, tá? E aí a gente tem aqui uma questão que, enfim, vale outra aula, mas é uma questão política, né? Porque a gente tem uma força muito grande do FDA e de um comitê que o FDA tem, que é representado pela indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica não tem interesse nenhum de aprovar esse tipo de terapia, principalmente porque se ganha muito dinheiro com as drogas, né, para questões de saúde mental. E uma coisa muito impressionante que me chamou muito a atenção, né, em todos os meus estudos, é que hoje em dia, em torno de 60% das pessoas, né, que usam essas drogas, as drogas não são efetivas, né, que têm essas condições, as drogas não são efetivas. Então, é muito doido você pensar que em 60% dos casos as pessoas não conseguem resolver a questão de saúde mental delas. E aí imagina o sofrimento, né? Porque você tem que testar várias vezes, várias doses, várias combinações de drogas, e isso tudo a indústria farmacêutica vai ganhando dinheiro. Então tem uma questão política aí, que, enfim, eu não vou entrar em detalhe, mas com certeza ela tem uma forte atuação, né, a questão da aprovação do FDA. Bom, eu estou olhando aqui que outras pessoas entraram, sejam bem-vindas, Adriana, Fabrícia, Ana Kelly. Eu não sei se vocês pegaram no começo, mas é só para avisar que vocês podem me interromper, fazer perguntas aqui no chat. Se quiserem escrever um pouquinho também da curiosidade ou porque vocês estão aqui, eu consigo endereçar esses pontos ao longo do papo, tá? É, então aqui é só um gráfico para vocês verem, né, o número de publicações com psicodélicos nos últimos anos. Deu uma caidinha aqui por causa da pandemia, mas isso continua subindo. Eu fiquei muito impressionada de ter um congresso para psicodélico ciência em Denver no passado, ano retrasado, e tiveram 12 mil pessoas. É algo impressionante, muita gente, né? Foi um foi o maior congresso que eu já fui na minha vida, assim, realmente muita gente. E aí a gente tem um retorno, né, dessas pesquisas científicas, quando eu falei. Então, eu vou falar assim, alguns dos principais, tá? Como eu já falei, o PTSD, que é o estresse pós-traumático. Então, MDMA, muitos estudos patrocinados pelo MAPS, né, que é essa organização fundada pelo Rick Doblin. Depressão resistente, tem muita pesquisa com psilocibina, que é do cogumelo, tá? E aí conduzida por várias instituições, mas as principais, Johns Hopkins e Imperial College em Londres, e elas mostram alívio significativo de sintomas depressivos, inclusive em casos de depressão resistente, né, a tratamento, e muitas vezes com uma única dose, tá? Ansiedade, principalmente em pacientes com doenças terminais, câncer, né? Então, estudos mostram que a psilocibina, Johns Hopkins faz muitos estudos nessa linha, reduzindo ansiedade e medo da morte em pacientes com câncer e doenças graves. E, inclusive, um dos principais cientistas, né, de Johns Hopkins, ele morreu de câncer, e ele era uma das pessoas que estudava isso, né? E ele interessante foi assim, eu tive a honra de ouvir uma palestra dele, e o quanto ele aprendeu com os estudos dele, a ponto dele falar, não preciso tomar para reduzir meu medo da morte. Eu acho que eu já aprendi muito com as pesquisas que eu mesma fiz. Dependência química, né? Então, álcool, tabaco, outras substâncias. Então, tem bastante ensaio clínico em Johns Hopkins também, com cogumelo, e outras drogas também. A ibogaína também é outra substância que tem resultados muito positivos, tá? Para vício. Transtorno obsessivo compulsivo, bastante estudo de caso, mas ainda em fase inicial, né? E transtornos alimentares, tipo anorexia. Tem alguns estudos começando no Imperial College, e é interessante porque eu soube essa semana que um dos principais pesquisadores do Imperial College mudou de de universidade, então eles estão ganhando muita relevância, as universidades estão roubando os cientistas para outras, né? Então, porque elas querem começar centros de estudos, né, na área de psicodélico. Então tem um interesse muito, muito grande, tá?
Então, aqui só para dar uma visão geral, né, do que as pesquisas estão trazendo. E aí, como é que eles agem, tá? Eu vou ser um pouquinho técnica, mas eu não vou ser tão técnica a ponto de conseguir explicar perfeitamente, porque eu não sou neurocientista. Mas basicamente, o que se chama de psicodélico clássico, né? Tipo o LSD, a psilocibina, do cogumelo, eles agem como agonistas dos receptores, que é um receptor que a gente tem no cérebro, que é o 5-HT2A. Eles são ligados à serotonina, tá? E a verdade é que o que acontece? É um aumento na comunicação entre regiões do cérebro que normalmente não se falam, né? Então, é, são novas conexões em áreas do seu cérebro que não tinham conexões. Então, essa é uma das coisas que acontece no efeito do seu cérebro. Enquanto algumas áreas responsáveis, por exemplo, o DMN, que é o Default Mode Network, que eu não sabia a tradução em português, eles têm uma área, uma atividade reduzida. E essa é uma área que é responsável pelo senso de eu, de identidade, né? E que faz a gente sentir o eu. E aí, essas duas coisas acontecendo, basicamente, tá, gente? Eu tô simplificando aqui pra caramba o que os neurocientistas estudam muito, mas eu tô simplificando só pra gente ter aqui uma linguagem que facilite um pouco o entendimento. A gente tem uma alteração profunda na percepção, nas emoções, em processos cognitivos, então coisas que a gente pensa, né, como a gente se sente e como a gente percebe o mundo. E às vezes a gente carrega percepções de anos, né? O nosso mindset está preso em percepções de anos, então por isso que também tem questões e promessas, né, de resolver várias questões na vida das pessoas com os psicodélicos, né? Porque altera essa percepção, altera a emoção que você tem em relação a alguma coisa e para os próprios processos cognitivos. Então tem um potencial muito grande para você se reestruturar o seu cérebro, fazer conexões que não eram feitas, né? E você tem insights que podem mudar a sua vida, né? E isso é muito importante também a gente entender que o psicodélico em si, usar o psicodélico em si não vai resolver o seu problema, não é um milagre, né? Por isso que a gente precisa da terapia assistida, tá bom? Então, isso eu gosto de falar porque muita gente acha que, basta tomar, né? E eu vou resolver, e a pessoa fala, então eu vou tomar recreativamente. Eu não recomendo, né? Acho que cada um tem as suas decisões, todo mundo é adulto, mas existe os riscos, né? E a gente pode falar deles depois. E aqui é uma imagem clássica, tá? De uma pesquisa que, assim, você vai em qualquer congresso, qualquer apresentação de psicodélico mostra. São dois sistemas, né, de comunicação do cérebro, é, obviamente de forma figurativa, né, mas cientificamente foi publicado num artigo, em que o da direita, uma pessoa tomou a psilocibina do cogumelo e o da esquerda é um composto não psicodélico. Então você vê que você tem novas conexões e novas comunicações em áreas do cérebro que não eram faladas. Então olha o nível de atividade cerebral, né? Realmente é muito grande. Tá, e daí? O que isso significa, né? É, Quando a gente está sob efeito psicodélico e reduz essa atividade desse Default Mode Network, o ego muda e vai para o segundo plano, e aí a gente vê que a gente é parte de algo maior, de um campo maior de consciência. Vocês vão falar, gente, a Tônia tá louca, o que que ela tá falando? Campo maior de consciência, o que que é isso? É muito difícil a gente explicar para quem nunca experimentou essa sensação. Mas muita gente consegue ter essa sensação também meditando, tá? Em experiências de meditação de grupo, né? Esse campo maior de consciência, né? E com essas novas conexões neurais, né? É como se a gente reorganizasse as nossas necessidades, as nossas prioridades pessoais, as coisas ficam aquelas ideias, aqueles mindsets, aquelas crenças que a gente estava preso muda, é como se a gente tivesse uma grande reestruturação cerebral de fato, né? E uma coisa muito interessante que você pode ler nas pesquisas é que essa mudança, né, dessa consciência de você desligar, né, entre aspas, esse lugar do ego, né, que é o lugar do eu, da identidade, você se percebe conectado a outras pessoas, se conectado mais a você, ao mundo, se sente que é parte de algo maior, né? E as pessoas reportam nas pesquisas como
experiências mais importantes das suas vidas, né? E se tornam mais altruístas e perdem o medo da morte. Isso é muito claro nas pesquisas e eu posso dividir a minha experiência é que assim, eu essa com certeza tá entre são duas experiências muito importantes da minha vida, essas experiências psicodélicas e eu ter meu filho. É isso. Então eu comparo ao nascimento do meu filho, né? Então é realmente uma coisa muito relevante, né, na minha vida. E eu não sou sozinha. Você lê as pesquisas, isso fica muito claro com a experiência de outras pessoas também. E aí algumas características, né, dessas experiências. Não acontece assim para todo mundo, né? Mas vou dividir um pouquinho de algumas características bem é, comuns de algumas experiências psicodélicas, né? Primeiro, uma perda de noção de tempo e espaço, né? Então, uma sensação ou que o tempo parou ou se esticou, você perde a noção do tempo. É muito comum, né, as pessoas, durante a terapia assistida, acharem que passou pouco tempo ou acharem que, assim, caramba, só passou uma hora, parece que eu vivi várias vidas aqui, né? E algumas alterações de espaço, profundidade, forma de objeto. Geralmente, eu não tive isso, tá? Eu tive a questão do tempo, eu tive uma sensação que eu estava andando para o futuro e para o passado ao mesmo tempo. É, o que não sei explicar direito para vocês, mas era uma sensação. E eu não tive alteração, né, em forma, objeto, nada disso, tá? Acho que é até porque eu fiz um processo terapêutico em que você usa uma venda nos olhos. Então, isso geralmente acontece quando você está sem venda, uso recreativo, você vê as coisas se mexendo, os quadros, né, os objetos. Eu não passei por isso, tá? Então, assim, isso acontece com algumas pessoas, mas não com todo mundo, e as pessoas não experimentam da mesma forma, tá bom? Muita gente experimenta a dissolução do ego, né? Que é uma sensação em que o eu termina, né? E as coisas se desfazem, e tem uma sensação de pertencimento muito grande, de unidade muito grande. Não é comum nas experiências de MDMA. Eu tive uma experiência de dissolução do ego com MDMA. E é uma sensação, vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro que eu vi um túnel, assim, eu estava num túnel muito rápido, tudo escuro, com uns objetos, né, na verdade, umas formas geométricas amarelas, e começou a andar muito rápido esse túnel, a velocidade estava muito grande, de repente eu falei, caraca, ferrou, eu vou morrer. E aí, eu morri. E esse que eu falei é a dissolução do ego. E é um sentimento, assim, de profunda paz, profundo pertencimento, eu me senti expandindo assim com o universo, então eu não era nada, mas ao mesmo tempo eu fazia parte de tudo. Então, uma sensação muito boa, assim, de muita paz. Então, eu tive essa experiência e foi bem relevante para mim. Algumas alterações, né, que a gente tem nos sentidos, então intensidade de cor, som, textura. Muita gente tem sinestesia, né, que mistura os sentidos. Então eu tive um pouco, né, de as cores terem, os sons terem cores. E eu não nem sou uma pessoa muito musical, né? E as emoções tendem a ser um pouco mais intensas, né? Tanto as positivas quanto negativas. E por isso que muitas pessoas têm medo, né? Principalmente das emoções negativas muito fortes, muito afloradas, o que se chama geralmente de bad trip, né? De forma mais popular. E muita gente tem experiências místicas, né? É, espiritualizadas, encontros com deuses, com deusas, e não necessariamente precisam ser pessoas religiosas, tá? Eu me impressionei muito, eu não sou uma pessoa religiosa, nunca fui, nunca tive nenhuma educação religiosa, não praticava nenhuma religião, mas hoje eu me considero uma pessoa super espiritualizada. E eu digo que parte disso é por causa da minha experiência psicodélica. Então, eu tive encontros com com, com várias entidades espirituais, inclusive me tornei uma delas, enfim, é um processo que assim é bem profundo, né? Bom, e aí falando um pouco sobre o que é essa terapia assistida, né?
de novo, quero ressaltar que a substância por si só não resolve, mas é uma combinação de sessões de terapia com administração controlada de uma substância psicodélica. E tem algumas que são mais estudadas do que outras, e algumas que se recomenda para resolver algumas questões de saúde mental do que outras. O set and setting, que eles falam muito, né, que é basicamente o que, que é essa combinação? É o seu mindset para como você está indo para a experiência psicodélica, como é que você está preparado para ir. Não adianta você ir com medo, não adianta você ir receoso, né? Por isso que as sessões de preparação são muito importantes, né? Para você alinhar a expectativa, saber o que, que você vai encontrar, né? Tem bastante gente que nunca usou de forma recreativa, então não sabe o que tem, o que encontra. Tem um medo muito grande, muito pela história também, né? Pelas histórias que se escuta. É uma sessão monitorada com um guia, um psicólogo, um psiquiatra em um ambiente seguro, né? E é muito importante fazer a integração pós-experiência para entender o que, que esses insights que você teve, como é que você incorpora na sua vida, né? Então, é super importante. Inclusive, tem um estudo de uma pesquisadora que está na UC Berkeley, na Califórnia, em que ela fala do período crítico, né? Depois que ela é neurocientista e depois que a gente toma uma substância psicodélica, ela estudou algumas, eu acho que 5 delas, o nosso cérebro entra num processo de período crítico com uma grande plasticidade cerebral. O que, que é isso? É um momento do seu cérebro que ele está fazendo conexões neurais. Isso dura não só durante a sessão, durante a sessão que você toma a dose, mas pode durar até 15 dias depois. Então, o pós é muito importante. Né? Então, não adianta você tomar e fazer alguma coisa ou estar tá em ambientes que não são seguros para você. Então, o pós é muito importante justamente por causa desse período crítico. As substâncias têm períodos críticos diferentes, tá? É, mas pode impactar até 15 dias depois. E aí, para quem não conhece, eu botei só 2 fotos assim para vocês verem mais ou menos como é que pode funcionar. Então, geralmente você tem 2 pessoas nos Estados Unidos, de cada uma do feminino, uma do sexo feminino, outra do masculino. Então, e você está de olhos vendados, tem uma música e você fica deitado, né? Então, geralmente é assim que é a terapia. Pode ser num sofá, numa cama, enfim. Os ambientes começam a mudar um pouco conforme conforme a prática de cada terapeuta. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a espiritualidade, né? Como eu já falei, a utilização dessas substâncias, elas vêm de muito tempo e sempre teve um papel sagrado associado a ritual de cura, expansão de consciência. E um dos estudos que eu mais gosto é esse de Johns Hopkins, que fala do cogumelo, né? E como é que ele induz experiências de caráter místico, né? E as pessoas revelam como eventos mais significativos da sua vida, sentimentos profundos de unidade, transcendência e conexão espiritual, junto com o nascimento de filhos, como eu falei no meu caso. É, e, e essas experiências místicas, né? Têm sido associadas à redução de ansiedade, medo da morte e sensação de bem-estar em geral. Então, tem muitas pesquisas agora saindo, associando espiritualidade com sensação de bem-estar, né? E isso tá muito forte. Tem uma área muito forte lá no Centro de Pesquisa de Johns Hopkins focando os estudos para isso, principalmente para pessoas com doença terminal, né? E que querem fazer ou que não querem fazer o tratamento. Enfim, então está sendo bem interessante observar esses resultados. E aí é interessante ver também que esse componente espiritual ele é um fator que favorece alguns insights e transformações positivas no tratamento de depressão, ansiedade e dependências, né? Então, promove uma cura de forma geral. Então, é algo que acho que a ciência está começando a se aproximar da espiritualidade de uma forma bem interessante, assim. E uma coisa que eu quero falar aqui, os psicodélicos não é para todo mundo, né? Então eu não estou aqui falando tomem, é ótimo, é incrível, foi ótimo para mim. Não, eu acho que tem indicações e contraindicações. Sempre existe um processo em que você faz um mapeamento, um screening,
né, para saber se você tem, por exemplo, o histórico de esquizofrenia na família, né? Você não é recomendado você tomar também ou fazer essa terapia se você está tomando algum remédio, né, SSRI, que são esses remédios tipo antidepressivo, ansiolítico, isso tudo, até porque eles funcionam, o psicodélico faz uma coisa e o remédio tá como se estivesse desligando. Então a gente precisa retirar a utilização desses remédios para poder fazer a sessão de terapia e eventualmente voltar ou não, dependendo dos resultados. Mas para muitos pacientes, tirar esse remédio por um período de tempo, ainda que seja curto, né, é perigoso, porque são pacientes que podem ter propensão a suicídio, isso tudo. Então, acho importante deixar claro esse risco também. Então, a gente tem vários riscos, né? O uso sem supervisão médica ou psicológica, então tem muita gente com medo também, pode levar pânico e bad trip, por isso que a preparação é importante, né? Então, várias pessoas você precisa orientar e ensiná-la a ter ferramentas para não entrar em pânico, né? Porque as coisas podem ser muito intensas. Eu tive momentos nas minhas viagens extremamente intensos e difíceis, e se eu não tivesse calma ou me sentindo segura, isso po- é, poderia ser bem difícil para mim, né? Então, as interações medicamentosas que eu falei, né, podem ser perigosas e a gente precisa ter certeza que tipo de remédio as pessoas tomam. É, Contexto inadequado, então se você não está num ambiente seguro ou de suporte profissional, histórico de esquizofrenia, como eu falei, ou doenças cardíacas, no caso da ketamina. Então isso ainda é uma área nova, né? Como eu falei, a gente ainda está tentando entender quais são todos os riscos, né, que envolvem. É, a ketamina nos Estados Unidos, ela é legalizada. Durante a pandemia, empresas surgiram e venderam kits de ketamina. Ela tem um índice de vício muito baixo, de até 3%, mas muita gente ficou viciada em ketamina nos Estados Unidos com essas empresas. Então, existe também uma discussão muito grande sobre isso, tá? As outras substâncias não causam vício, né? Mas a ketamina tem estudos falando disso, então existe uma preocupação bem grande. E aí, os psicodélicos clássicos, eles estão, né, em listas de seguranças, né, eles são menos prejudiciais, falando de toxicidade e potencial de dependência, né? E um estudo classificou até o LSD e o cogumelo como menos nocivos que o álcool e tabaco, né? E aí eu acho que nos Estados Unidos tem uma coisa muito forte e que aqui eu costumo trabalhar com isso também, né? Que é minimizar os riscos por meio de informação, ambiente controlado, suporte qualificado. Então, porque tem gente que você sabe que vai usar de qualquer forma, então se você puder ajudar a minimizar os riscos, é bem importante, tá? Aí um panorama geral de legalização em cenário global, né? Então tem países pioneiros na discriminação da psilocibina, que é o cogumelo, Holanda, que é conhecida mundialmente, né, por ser um país bem liberal em relação à descriminalização de substâncias. E algumas partes dos Estados Unidos, Oregon, Colorado. A ketamina é legalizada nos Estados Unidos e Brasil, ela é uma substância legalizada, apesar de ter alguns riscos, né? A ayahuasca, ela é legalizada, né? E é legalizada muito porque tem esse uso cerimonial, né? Então, culturalmente, os índios, indígenas e povos tradicionais vêm utilizando, né? A Austrália, ela legalizou o MDMA para terapia para estresse pós-traumático, né? Então, tem todo um regulamento, né? Então, é uso medicinal controlado, não é que você fala, tem estresse pós-traumático, você pode comprar MDMA em qualquer lugar, né? Mas somente profissionais autorizados, então tem um processo bem é, medicalizado nesse sentido, né? E que tem lado bom e lado ruim, mas eu acho que é uma forma de um país legalizar. E eu acho que tem uma discussão
ampliando, né, Europa, América do Norte, inclusive América do Sul, sobre a legalização e a utilização dessas substâncias para questões de saúde mental. Algumas cidades descriminalizaram, ou seja, não é crime, mas você tem algumas punições, tá? Então, isso é interessante a gente ver a diferença de legalização para descriminalização, tá? É como se a polícia fizesse uma vista grossa, né? Então, eu, eu não tenho mais uma configuração criminal para o uso de posse pessoal, né? Então, se você é pego nos Estados Unidos, em algumas cidades, inclusive, com cogumelo, é, a polícia vai entender que é uma posse para uso pessoal, é, e existe uma descriminalização, mas legalizar significa permitir o uso, né? E todas as etapas que envolvem a substância, desde a produção, distribuição, venda, posse e uso. Então, só para a gente ter um pouco de noção que legalização é diferente de descriminalização, tá? Algumas considerações que eu gosto de fazer, né? Tem bastante risco de uso recreativo sem suporte profissional. Eu recebo muito pedido de gente que usou é, de uso recreativo e teve bad trip ou que não consegue voltar para o mundo normal, né? Tem uma importância também no controle de qualidade, né, da substância e ter o ambiente terapêutico, como eu falei. Acho que tem vários estigmas e preconceitos sobre as drogas psicodélicas. Eu era uma delas. Enfim, nunca foi uma coisa que me interessou. Eu nunca utilizei, tinha medo, né? E tinha toda aquela história da contracultura, né? De se jogar e morrer e achar que vai voar e se jogar do prédio e morrer. Então, essa história clássica. E acho que estudando mais e aprendendo, eu entendi que são muitos preconceitos e estigmas. Acho que tem uma responsabilidade social e cultural, né? Acho que tem um respeito ao uso ancestral, aos rituais, às culturas, às cerimônias e apropriação cultural também. Então, tem bastante discussão nessa área, principalmente em regiões, por exemplo, em que o peiote, né, que é esse cacto lindo aí que vocês estão vendo, ele demora a crescer, então as pessoas estão indo lá, tem risco de extinção, né? Então tem algumas áreas que estão começando a ser protegidas, né? E dá acesso também a populações diversas, porque é, não só pessoas que têm potencial e que têm renda para pagar esse tipo de tratamento ou ter conhecimento, né? Inclusive as pesquisas agora estão começando a fazer pesquisa com população diversa para entender os impactos. E aí, a gente tem bastante relato de abuso de poder ou violação de limite terapêutico, principalmente que as pessoas estão em situações super vulneráveis, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? Você precisa confiar muito na pessoa, e eu acho que tem uma ética, né, dos terapeutas, de forma geral, os guias, né? A pessoa está muito vulnerável, geralmente buscando uma ajuda ou buscando expandir a consciência, buscando autoconhecimento. E aí não tem uma regulamentação, uma supervisão. Muitas das drogas são ilegais, mas muita gente faz no que é chamado de underground, né? Então, é, tem bastante treinamento sendo feito, cursos, né, com treinamento bem rigoroso mesmo, não só para aprender sobre esses compostos, entender como funciona, mas a formação ética profissional, a prática. Esse foi um curso que eu fiz nos Estados Unidos e super sério, e tem um lado não só científico, como também terapêutico e cerimonialista, né, a questão cerimonial e ritualística, né, protocolos clínicos começando a ser desenhados para garantir esse ambiente seguro, alguns canais de denúncia, fiscalização de práticas abusivas, mas ainda tudo muito difícil de você provar ou de você regulamentar, né? Então, alguns protocolos que buscam se padronizar para assegurar essa integridade dos pacientes são difíceis de serem implementados, até porque é uma questão, as substâncias, a maioria delas são ilegais, enfim, então acho que a gente ainda tem muito para evoluir nessa área. E o que eu vejo, né, do futuro da terapia assistida com psicodélico, eu acho que é uma expansão do acesso a tratamento em clínicas especializadas, né, com diversas substâncias,
Acho que uma regulamentação mais clara e segura, ainda que demore um pouquinho, acho que no Brasil talvez demore um pouco mais. Uma formação de profissionais dedicados a essa terapia assistida com psicodélico, integração com a medicina convencional, e aí no futuro plano de saúde, né? Caso as pesquisas continuem confirmando os benefícios e a gente tenha um modelo menos politizado, eu diria, e uma atuação de guias que fazem a terapia assistida com psicodélico, porque existe uma discussão muito grande, né, de quem pode fazer isso, só o terapeuta, só o psicólogo, só o psiquiatra. Se você pegar todo mundo, tem um estudo nos Estados Unidos, todo mundo que precisa, e pegar todos os terapeutas, os psicólogos e psiquiatras que têm é, a, a sua licença, você não tem gente suficiente para tratar todo mundo que precisa de tratamento para saúde mental. Então, existe uma vertente também que vê a atuação de guias, pessoas formadas que não necessariamente são formadas em psicologia ou psiquiatria, mas que têm total capacidade de fazer a terapia assistida com psicodélico, tá? Para a gente poder resolver o problema, não reduzir a questões regulamentais ou formação profissional. E aí, se vocês querem aprender um pouco mais, se envolver um pouco mais, aqui estão é, alguns recursos que eu indico, né? Então, aqui o próprio Rick Doblin falando no TED, Como Mudar Sua Mente, do Michael Pollan, é um livro que eu adorei, eu recomendo, depois virou uma série no Netflix. Tem esse no Netflix também, o Fantastic Fungi. Esse é um dos livros que dessa grossura, super, mas eu amei ler, porque ele fala um pouco da história dos psicodélicos, né? Por esse autor que ele é um advogado de Harvard, mas começou se apaixonando por sânscrito e começou a pesquisar sânscrito e aí, enfim, vocês vão ler o livro, ele parou em como os psicodélicos eram utilizados pelos povos, né, da antiguidade. Esse aqui é o Roland Griffin, ele foi o pesquisador um dos mais famosos de Johns Hopkins, que faleceu, né? Então tá tendo muitos recursos assim mais popularizados que vocês podem ver, ler e aprender mais, tá? Vou abrir aqui um espaço para perguntas e trocas. Então, se vocês quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade para falar, tirar dúvida, dividir um pouco de curiosidades. Estou aqui para vocês. Eu tenho aqui algumas. Tem as perguntas, né, talvez, de pessoas que É, dividiram, que enche. meu interesse é geral. Você falou, no Brasil tem a lei NBR 1 ou algo assim sobre saúde mental. Eu estou tentando entender como posso melhorar a minha e das pessoas. Legal, Bruno. Vi sobre retiros de executivos com essa abordagem, assisti How to Change Your Mind no Netflix. Os Estados Unidos têm avançado bastante, como considerem um tratamento não turístico. Hum. Como assim, Libério? O que que você está chamando de tratamento não turístico? Bom, boa noite a todos. Na verdade, os retiros de executivo, até tem um amigo que está querendo ir, estava me insistindo muito, mas não pôde estar aqui. Me pareceu muito mais do objetivo de entretenimento, né? De ter uma experiência só diferente, não um tratamento com objetivo específico terapêutico. E aí até queria entender, aproveitando a pergunta, como é que funciona esse tratamento que você fez, como que é o acesso dele, é regulamentado, como que se tem como é que funciona esse filtro, né, esse screening que tem antes, para a pessoa poder participar dele, e ali você já citou alguns casos terapêuticos específicos também, queria entender um pouquinho mais disso que existe hoje e como seria acessível. Tá, legal. Como eu coloquei, tem dois estados, né? Eu vou falar dos Estados Unidos. O Colorado e o Oregon, que têm centros que são especializados, e regulamentados e legalizados. Mas isso não significa que você só consegue fazer nesses lugares, né? Como eu falei, tem muitos lugares que pessoas fazem e em outros estados, ainda que não seja legalizado. Alguns desses centros, aí a gente começa a entrar nas questões, né? Tem fila de espera,
né? E aí a terapia, ela é individual, né? Então você é individual e geralmente no Oregon, por exemplo, é psilocibina. E aí você, assim, um screening é super tranquilo, você só não pode ter ninguém com esquizofrenia na família, né? Mas é um screening tranquilo, mas tem no Oregon, se você quiser, depois a gente pode conversar. Eu conheço pessoas que têm clínicas lá, ou terapeutas que têm clínicas lá. É, os retiros, de forma geral, eles são experiências psicodélicas, é, e e são feitas enfim, que podem te dar insights, podem fazer a expansão da sua consciência, mas ela não é num contexto de terapia assistida com psicodélico, não é um contexto terapêutico necessariamente, né? Não estou dizendo que não é válido, vai depender um pouco do que você quer, por que você está indo, por que isso é importante. Eu estava até hoje escrevendo um artigo porque eu acho que é, o próximo lugar que os psicodélicos vão começar a entrar de uma forma mais forte, eu acho que foi o Carlos, ou alguém que escreveu sobre microdose, foi o Bruno, é o mundo corporativo. Eu acho que o mundo corporativo, em breve, vai começar a abrir um pouco mais, ainda que seja legal, mas as pessoas vão fazer, porque elas vão ser melhores líderes, né? E eu acho que quando a gente expande a nossa consciência, a gente melhora para as nossas relações, para os outros, para o mundo, né, para a empresa. Então, assim, tem vários lugares que são sérios, mas dependendo do seu objetivo, né, não sei se faz sentido fazer um retiro. E lugares tipo a Jamaica e a Costa Rica são lugares que são legalizados. Mas às vezes você faz esse tipo de cerimônia num ambiente, num retiro, né? E aí, ou com um xamã, e aí você não se sente tão seguro, porque a gente mora numa sociedade que não está acostumado com esse tipo de coisa. Então, como é que a gente acha um modelo que funcione para cada um? Tem que fazer sentido para cada um. E aí entender se você quer uma terapia, algo mais terapêutico, né? Que essas experiências podem até ser terapêuticas, né? Mas não tem um acompanhamento. Então, eu, por exemplo, no meu trabalho, eu faço bastante preparação e integração. Então, eu faço o pré e o pós de pessoas que já decidiram ir para retiro de ayahuasca, por exemplo. Mas os retiros não têm necessariamente uma preparação e uma integração, que é o pós. Então a pessoa fala, Tônia, eu vou, já decidi ir, mas eu quero a sua ajuda para me preparar e também para depois que eu tomar, para eu continuar fazendo a integração e entender como é que esses insights fazem parte da minha vida. Então, é outra forma que algumas pessoas me procuram para isso, tá? Mas se você quiser, a gente pode marcar e aí eu compartilho um pouquinho, entender um pouco mais do que funcionaria, faria sentido, né, no seu caso. Respondido? Ou mais ou menos? Perfeito, obrigado. Não, ficou claro, ficou Nada. claro. O Bruno falou que já teve uma experiência recreativa, achei interessante. Tem um irmão que tem depressão há anos e penso que poderia ser um caminho, mas quero conhecer mais sobre o tema. Microdose é algo que me interessa também. É, Bruno, muitos estudos de depressão, tá? Muitos, muitos, muitos. E tendo resultados muito positivos. Acho importante sempre conversar com o psiquiatra, né, do seu irmão, no caso. Alguns são mais abertos, alguns já conhecem esse tipo de prática, já trabalham e indicam, né? A microdose, existem protocolos de microdose, né? E em que eu trabalho também ajudando as pessoas com esses protocolos, achando seus próprios protocolos, porque um protocolo não necessariamente funciona para todo mundo. É, e é muito interessante a gente pensar nessa possibilidade. Eu acho que dá uma esperança muito grande, né, para as pessoas que têm familiares ou que vivem com depressão, questões de saúde mental. Acho muito importante a gente ter isso, tá? Se eu puder te ajudar um pouco mais, me manda uma mensagem. Não sei se você quer fazer uma pergunta, qualquer coisa liga o microfone. É, Carlos falou da ayahuasca, não sei se você tem alguma pergunta. O Bruno perguntando se tem um centro ou terapeuta que oferece esse tipo de tratamento no Brasil. Bruno, tem. É, Tem vários, aí assim, de novo, a gente tem
o que é legalizado e o que não é legalizado. E aí eu consigo te dizer, por exemplo, a ibogaína tem centros em São Paulo, a cetamina tem centros em São Paulo, e no Brasil inteiro tem ayahuasca e tem outros terapeutas que trabalham com outras substâncias. Eu acho que o MDMA no Brasil ele é muito difícil ainda. Bom, é legal, mas eu acho que é muito difícil ainda porque como ele é sintetizado, né, você precisa ter um farmacêutico que sintetize de uma forma pura, né? Então vai depender, Bruno, do caso e de que substância você está buscando. Mas existe sim. A Renata falou, com tantos relatos de abuso durante a terapia, quais são as referências para esse tipo de tratamento? Renata, as referências são as referências de protocolos terapêuticos das grandes universidades, tá? Obviamente, você tem que ter uma pessoa que é indicada, né? Que seja muito, que você confie, né? Isso não garante nada, mas muitas das vezes, esse é um dos motivos de você ter dois terapeutas, né? Um homem e uma mulher na sala, né? O tempo todo. Tá, isso diminui totalmente? Não, não diminui, porque, infelizmente, são humanos e que acabam abusando. E tem muitas terapias, muitos terapeutas, né, que usam o corpo, né? Então, a gente tem limites menores de toque do que nos Estados Unidos, né? A gente é um povo que abraça, que o toque ele é mais aceitável. Nos Estados Unidos, esse espaço ele é muito mais limitado, né? Nesse sentido. Então, tem uma questão cultural também, mas a referência são esses protocolos em que você tem pelo menos dois terapeutas o tempo todo com você, tá? O que, no meu ponto de vista, ajuda, não, não soluciona, mas ao mesmo tempo torna a terapia mais cara, porque você tem que pagar dois terapeutas estando lá o tempo todo. E aí, muitas vezes, você diminui o acesso, né? É, enfim. A Mauri falou, pensando em uso terapêutico, depois das experiências, você tem que fazer uma manutenção? Tem como todas as conexões cerebrais voltarem para o estado anterior ou o benefício é um caminho sem volta? Interessante a sua pergunta, Mauri. Existem pesquisas, eu vou falar da minha experiência e pesquisa acadêmica, tá? Pesquisas acadêmicas de até 2 anos depois da experiência, as pessoas continuam reportando bem-estar, né? Porque a vida acontece, né? Então, assim, a gente não vai viver nesse mundo incrível, sempre. Então, 2 anos depois, acho que não tem pesquisa que fale que tenha pesquisado mais tempo, porque essas pesquisas são caras, você tem que voltar e procurar a pessoa que foi lá e tal. Então, né, não tem. Eu posso dizer por mim que eu fiz a minha primeira, eu só fiz para esse tratamento, tá? Então, foi em novembro de 2022. É, não é que eu não tive momentos difíceis na minha vida, eu tive, mas eu ainda estou muito, muito bem. Assim, né, eu não tomaria de novo. Então, foi final de 2022, a gente está no, enfim, segundo trimestre de 2025. Eu acho que é muito, muito positivo, assim, né? E se eu tiver que fazer, vamos supor que seja 2 anos o prazo, uma vez a cada 2 anos, eu acho que é melhor do que se tomar remédio todo dia, né? Então, acho que tem vários benefícios. A Fabrícia falou que tem um livro chamado Roubar o Fogo, que fala, que fala dos psicodélicos no meio corporativo. É um livro sobre estados de êxtase. Vou precisar sair, super gratidão pela sua aula, pela troca. Esse eu acho. O Bruno falou, não consigo abrir o áudio e a câmera agora, mas obrigada pelas respostas. Excelente sua apresentação, parabéns. Obrigada, Bruno. Enfim, então eu acho que esse é um momento assim de muita exploração, né? Mas é um campo, né, da ciência que está amadurecendo, e acho que está amadurecendo bem rápido, né? Eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail, se vocês quiserem falar comigo por e-mail, enfim. Eu sei que algumas pessoas às vezes têm interesse, e aí, enfim, é ilegal, não quero falar, não quero me expor, não quero perguntar, mas fique à vontade para me mandar e-mail, eu
atendo bastante pessoas curiosas e querendo, né, uma busca, porque eu acho que, por que não ajudar as pessoas, né? E eu sempre falo que hoje eu sei, e aí pelos meus estudos também, eu sei que o risco, né, ele é um risco relativamente baixo, pensando em termos de resultado. Resultado não só para pessoas que precisam, que têm questões de saúde mental, mas resultado de insight, de expansão de consciência, se tornar uma pessoa melhor, enfim, se desenvolver. Então, acho que isso é bem poderoso, assim, impactante. E eu era, assim, eu acho que ainda sou a pessoa mais, uma das pessoas mais caretas que eu conheço. Não fumo, não bebo, faço atividade física e tal. E aí, agora estou falando de cogumelos mágicos, né? Mas, enfim. É, mas eu acho que teve um impacto muito grande na minha vida, assim. Eu realmente acho que me curou não só do meu trauma, mas me deu muito mais segurança, certeza, de outros traumas antigos, né, que estavam lá, e me tornou uma pessoa muito melhor. E hoje eu sou uma mãe, eu acho que muito melhor, por causa também desse processo, né? Enfim, então. Queria agradecer vocês, pela presença. Se quiserem falar, perguntar mais alguma coisa, abrir o microfone, por favor, fiquem à vontade. Vou te agradecer, Tônia, e te dar os parabéns por ser pioneira sobre esse assunto no mundo corporativo. Realmente você foi a primeira pessoa que eu vi no LinkedIn falando sobre isso. Então, eu acho até que você tenha hesitado para falar disso, né, numa rede que talvez não seja tão receptiva no primeiro momento. Mas é isso, É, né? Os pioneers aí pagam um preço, né? Mas é um mato alto, né? E aí com certeza você vai colher frutos dessa tua coragem. Então, só agradecer pela tua coragem. E obrigada, Carlos. os benefícios se feito de uma forma responsável. É importante você ter trazido isso. São grandes. Eu sou testemunha disso. Legal, obrigada. Já tenho haters por causa disso, mas tudo bem. Eu também não estou aqui para Sobreviverá, agradar todo mundo, né? com certeza. Ninguém tá. Obrigada, Carlos. Bom, pessoal, obrigada por estarem aqui. Fiquem à vontade para me mandar e-mail se vocês precisarem. Libere, se eu vi que você tem perguntas, fica à vontade, a gente pode marcar outro papo. Qualquer um aqui também, eu tô aberta, tá bom? Obrigada, boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Tô. Um beijo grande. Tchau, Beijo. Boa tchau. noite, tchau, tchau.